Graça e paz, povo abençoado do Senhor. Que bom estarmos reunidos neste momento para juntos estarmos refletindo acerca da palavra de Deus. E neste momento eu gostaria de estar lendo com você um texto que fica no livro de 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficará purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele, e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amém. Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada. Vamos estar orando neste momento, vamos estar falando com Deus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, nós louvamos o teu nome. Nós, Senhor, te pedimos, Pai, que tu venha, Senhor, visitar os nossos corações nesta hora com teu Santo Espírito, Deus. Pai, retira todo o empecilho, Senhor, tudo aquilo, Pai, que tem tentado perturbar, Senhor, este momento tão maravilhoso, Pai, que é, Senhor, de estarmos falando acerca da tua palavra. Deus Santo e Eterno, abençoa os teus filhos, as tuas filhas, abençoa também aquelas pessoas que nos visitam, Pai. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te suplicamos nesta hora e te agradecemos. Amém. Amém. Glórias a Deus. Queridos, que bênção quando nós temos a oportunidade de estar falando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que transforma a vida do homem. A palavra de Deus é aquela que nos alimenta, a palavra de Deus é aquela que nos incentiva. A palavra de Deus verdadeiramente é tudo para nós. Amém? E neste momento, eu tenho lido este texto de 2 Reis, do capítulo 5, que fala acerca de um homem chamado Naamã. Um homem que, segundo o relato da palavra de Deus, no capítulo 1, era um homem que era o comandante do exército da Síria. E este homem, ele tinha muito prestígio e era reconhecido também no meio do seu povo, por tudo que, até então, por tudo que ele havia feito até ali. Porém, existia um grande problema na vida daquele homem. Segundo a palavra de Deus, diz que ele era leproso. E a lepra, naquela época, era uma doença que não tinha cura. Era uma doença que o homem ele precisava ficar no isolamento, ele precisava ficar afastado das pessoas, não podia ter contato com ninguém, e ele estava convivendo com essa situação. Mas Deus tinha um plano na vida daquele homem. Deus tinha um projeto na vida daquele homem. E daí então, Naamã, ele precisava de ajuda, ele sabia que ele precisava de ajuda. E essa ajuda ele teve exatamente quando chegou em casa, quando se deparou ali com uma jovem, inclusive, que foi levada cativa do povo de Israel para trabalhar na casa de Naamã. E Naamã, então, ele teve ali a sua esperança renovada, quando ouviu a oportunidade de ser curado na terra de Israel. Naquela terra, inclusive, que ele havia saqueado, aquela terra que ele havia combatido. Então, prontamente, Naamã, ele se dirigiu ao rei da Síria e relatou o fato ao rei da Síria.
E o rei da Síria, então, prontamente preparou uma carta para que Naamã levasse ao rei de Israel. E junto a essa carta, Naamã também, ele ajuntou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de vestes e partiu para realizar o seu grande sonho, porque o grande sonho naquele momento de Naamã era se libertar, era se livrar daquela lepra que o fazia tão diferente das outras pessoas, o que fazia com que ele tivesse que ficar no isolamento. E se aquela situação ela permanecesse na vida de Naamã, ele certamente teria que ficar totalmente isolado das outras pessoas. Mas Deus, ele sempre tem um projeto na vida do homem. Deus, ele sempre tem uma solução. Só que o que Deus tinha previsto para a vida de Naamã era algo muito maior, era algo grandioso. Porque Deus, ele sempre tem coisas grandes para nós. Deus, ele sempre tem um projeto para a nossa vida, para nos restaurar, para nos alegrar, para nos motivar, para que nós possamos viver uma vida de abundância, uma vida em paz. Após ter ido ao rei de Israel, diz a palavra de Deus, que nada podia fazer, ele foi se apresentar ao profeta Eliseu. E aí, no versículo 9, nós vamos ler assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. E Naamã, como era um comandante, era um homem respeitado, era um homem reconhecido, era um homem que tinha muito prestígio, ele imaginou que assim que ele chegasse na porta da casa do profeta, ele certamente iria ser recebido com toda a honraria, com toda a pompa, mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E certamente Naamã, ele ficou muito frustrado com essa situação. E na vida, queridos, muitas das vezes nós criamos muitas expectativas, não é verdade? Esperamos tanta coisa e nem sempre as coisas elas vão acontecer do jeito que nós queremos ou do jeito que nós pensamos. Por quê? Porque todas as coisas estão nas mãos de Deus. É Deus que tem o controle das coisas, Deus que tem o controle da nossa vida. No versículo 10, a palavra de Deus vai dizer assim: então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Então, queridos, Deus, ele tinha ali um projeto, não é? Não talvez aquilo que estava na cabeça, na mente de Eliseu, mas aquilo que estava no coração de Deus. E é sempre melhor o que está no coração de Deus para nós. Não é? Então Eliseu, ele nem sequer ele sai na porta para receber o comandante do exército da Síria, Naamã. Ele manda um mensageiro para que aquele homem ele recebesse as instruções necessárias para que ele pudesse se libertar daquele mal, daquela chaga, daquela lepra que tanto o perturbava. Não é? Então, isso mexeu muito com a cabeça de Naamã, porque Naamã, ele também era um homem arrogante, era um homem prepotente, né? Era um homem como é que nós podemos falar? Era um homem duro, até por ser um comandante de exército. Não quero dizer com isso que todos os comandantes, né, eles tenham esse mesmo comportamento, mas Naamã, ele tinha exatamente esse comportamento. Era um homem de personalidade forte, orgulhoso, soberbo, de comportamento típico do homem sem Deus. E esse realmente é o comportamento do homem que não tem Deus no seu coração. Então, nós vamos ler, por exemplo, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 6, aqui a palavra de Deus diz assim: Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, os soberbos diante de Deus, queridos, eles são resistidos por Deus, porque Deus ele prefere tratar com os humildes do que com aqueles que se acham, né, muitas das vezes, dono da situação.
E no livro de Provérbios também, no capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus vai dizer assim: a soberba, ela precede a queda. Então, querido, nós precisamos tomar muito cuidado, muitas das vezes, com as nossas posições, com as posições que nós tomamos, para que essa soberba também, ela não venha nos alcançar e venha fazer com que nos impeça a chegar a Deus. E Naamã, ele tinha esse tipo de comportamento. Quando ele recebeu aquela instrução para ele ir no Rio Jordão e ali mergulhar 7 vezes, né? E certamente Naamã deve ter ficado perturbado, conforme diz a palavra de Deus, né? E ficou perturbado quando a palavra de Deus diz assim, no versículo 11, porém Naamã se indignou muito com aquela instrução que ele havia recebido. Mas era Deus que estava começando a agir. E isso nós podemos entender, queridos, que Deus estava começando a trabalhar, começando a tratar de Naamã, porque ele queria realizar uma grande obra na vida de Naamã. E toda vez, queridos, que Deus ele tem projetos para realizar uma grande obra na vida de alguém, ele vai mexer com muita coisa, ele vai mexer com a estrutura, ele vai abalar com os alicerces, e muitas das vezes nós não vamos entender. Mas uma coisa nós podemos saber, que é Deus agindo, é Deus tratando, é Deus curando, é Deus libertando, é Deus dando oportunidade. Só que naquele momento, Naamã, ele não tinha estrutura ainda para entender essas coisas, porque ele estava muito dentro do seu eu. E o homem, toda vez que ele se aposta do seu eu, ele toma atitudes, ele tem pensamentos contrários àquilo que Deus ele tem preparado. Então, no versículo 11, vai dizer assim, porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, olha a prepotência, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Então Naamã, ele ficou muito indignado naquele momento, porque achava que tudo deveria acontecer segundo os seus planos, segundo os seus projetos. Querido, não tem problema nenhum nós fazermos projeto na nossa vida. Até devemos fazer projetos. Mas todos esses projetos, eles precisam e devem ser apresentados para a aprovação de Deus. Para que Deus ele possa conduzir todas as coisas. Porém, Naamã, naquele momento, ele se indignou por quê? Porque não era aquilo que ele tinha previsto, não era aquilo que ele tinha programado. O que ele tinha programado era outra coisa. Por isso ele ficou muito indignado, porque ele estava vendo ali os seus planos irem de água abaixo. As coisas que queremos nem sempre serão da forma que pensamos. Nós podemos querer muita coisa, queridos. Porém, quando nós entregamos nas mãos de Deus, Deus ele muda o projeto, Deus ele muda todas as coisas. Por quê? Porque o objetivo do nosso Deus é nos abençoar, que você pode ter certeza disso. É possível que muitas vezes na tua vida você se frustrou, você se entristeceu, porque aquilo que você havia programado, aquilo que você havia pensado, aquilo que você havia projetado, não aconteceu exatamente da forma que você queria. Por quê? Porque Deus ele está sempre no controle. Porque é o nosso Deus que conhece todas as coisas. E tudo que Deus faz é bom, você pode ter certeza disso. Se não aconteceu da forma que tu queria, mas uma coisa eu posso afirmar para você, você foi muito abençoado. Você foi muito abençoada, minha irmã. Os métodos para as bênçãos, esses métodos pertencem a Deus. Não pertencem ao homem. O homem ele deseja, ele cria, projeta muita coisa, mas os acontecimentos estão nas mãos de Deus, porque Deus ele tem um melhor projeto. Haja visto, quando Jesus estava nessa terra, curando os enfermos, sarando, salvando, libertando, lá no livro de João, no capítulo número 9, do versículo 1 ao 7,
Nós vemos ali que Jesus ele curou ali um cego. E como é que Deus ele curou esse cego? Você lembra? Diz a palavra de Deus que ele cuspiu da terra, ele fez lodo e colocou nos olhos do cego. E diz a palavra de Deus que aquele cego, ele voltou a enxergar, queridos. Então não importa, amados, não importa. É Deus que tem um método, é Deus que tem o projeto no seu controle, na sua mão. Então não adianta o homem, ele querer mudar o projeto de Deus, mudar o agir de Deus. E no versículo 12 nós vamos ver exatamente isso. Quando Naamã diz assim, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, que me poderia eu lavar neles e ficar purificado. E voltou-se e se foi com indignação. Então Naamã, na realidade, ele queria interferir no agir de Deus. E nunca devemos nem podemos fazer isso, queridos. Não, de forma nenhuma. Querer interferir no agir de Deus. Nós não temos poder, nós não temos onisciência para isso. Mas Deus, ele conhece todas as coisas. E certamente, Deus, ele conhecia o coração de Naamã. E era exatamente aquele plano, era aquilo que ia mudar a vida de Naamã. Porque o projeto de Deus não era mudar somente o exterior de Naamã, mas era também tocar e mudar o seu interior. E o projeto de Deus para o homem sempre foi esse. O Senhor, ele não tem somente a preocupação de mudar o nosso exterior, porque é importante que nós também venhamos a mudar na parte exterior. É importante que você venha se tornar mais bonito, mais bonita para Deus. Não é verdade? Porque quando nós refletimos a luz de Cristo na nossa vida, querido, o nosso exterior muda. As pessoas olham para nós e falam assim, caramba, aquela pessoa tem algo diferente. Olha que presença abençoadora. Então Naamã, ele estava entendendo que o Senhor estava querendo curá-lo. Ele não estava entendendo que o Senhor estava querendo curá-lo por fora e por dentro. Mas esse era o projeto de Deus para Naamã. Aqueles 7 mergulhos no Rio Jordão eram necessários. Era necessário que fosse no Rio Jordão, não poderia ser nesses outros rios, lá de Damasco, Abana e Farpar, que eram rios maravilhosos, limpos. Não, mas teria que ser no Jordão e teria que ser 7 vezes. Naamã recebeu, após essa indignação, no versículo seguinte, a palavra de Deus vai dizer assim, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te dissera alguma grande coisa, porventura não o faria, quanto mais dizendo, lava-te e ficarás purificado. Naamã, ele recebeu uma assessoria eficaz e precisa para resolver o seu problema de resistência. E como é difícil, queridos, quando nós tentamos resistir àquilo que Deus quer fazer. Isso nos entristece, porque nós não estamos entendendo ainda o que Deus quer fazer, mas Deus tem uma grande obra para fazer. Uma coisa nós precisamos entender, queridos, que nem tudo será do jeito que nós queremos ou pensamos, mas segundo a vontade de Deus. Isso nós precisamos pensar, isso nós precisamos refletir. Se tudo fosse da forma que nós quiséssemos, Senhor, meu irmão, perdão, o mundo ele estaria muito pior do que nós estamos vivenciando hoje. Graças a Deus que o Senhor está no controle de todas as coisas. O verdadeiro convertido, ele submete à vontade de Deus. Ele não fica questionando com Deus. Quando nós verdadeiramente recebemos de Deus as virtudes e nós nos convertemos de verdade, nós sempre nos colocamos, submetemos à vontade de Deus. E era isso que Deus queria também para a vida de Naamã. No versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim, então voltou ao homem de Deus, no versículo 14, perdão, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificada. Então, queridos, era aquilo que precisava fazer, a instrução era aquela, a determinação era aquela, a direção era aquela, era Deus agindo. Então, nunca queira, queridos e queridas,
se desviar daquilo que Deus tem falado no teu coração. Se Deus falou para você ir, você vai. Se Deus mandou você esperar, você espera. Se Deus mandou você ter paciência, tenha paciência, porque é Deus que está agindo. E Naamã, mesmo contrariado, aquela assessoria fez com que ele refletisse e pensasse que era necessário ele descer as águas do Jordão 7 vezes para que a sua lepra fosse curada. Porém, quando Naamã terminou daqueles 7 mergulhos, tudo mudou na vida de Naamã. Tudo mudou. Por quê? Porque era Deus cumprindo a sua promessa na vida de Naamã. Então, após Naamã, ele cumprir as instruções do profeta, ele foi percebido que, além da cura física, algo se processou dentro de Naamã. Lá no versículo 15, a palavra de Deus vai dizer assim: então voltou ao homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, olha que interessante, queridos. Quando ele retorna daqueles 7 mergulhos, ele vai direto ao encontro do profeta e começa a reconhecer algumas coisas, ele começa a ter a sua visão aberta, coisa que ele não enxergava. Né? Então, a palavra de Deus vai dizer assim: ó, então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Então, percebe-se que muita coisa mudou dentro de Naamã. Aquela arrogância, aquela prepotência, né? Tudo foi jogado por terra, tudo ficou dentro do Jordão após o 7º mergulho. E ele, retornando, ele se pôs diante do profeta como um servo. Primeira coisa, como um servo. Segundo, reconhecendo que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Olha que coisa interessante, querido, quando Deus age na vida do homem. E assim Deus queria fazer na vida de Naamã. Então a cura não foi somente da lepra, mas foi também do seu interior. E é isso que Deus quer fazer na vida do homem. E é isso que Deus tem feito nas nossas vidas. Ele quer não somente curar as nossas enfermidades, mas também quer curar nossa alma, quer curar o nosso coração, para que nós possamos ter liberdade para glorificar o seu nome. Porém, o profeta não recebeu, porque a glória é sempre para Deus e não para o homem. E o profeta, ele sabia e conhecia isso. Para fecharmos, querida, a palavra de Deus, nós vamos dizer o seguinte: a aparência e a posição de Naamã nada contribuíram para o agir de Deus. Ele teve que se humilhar, ele teve que se submeter a mergulhar no Jordão 7 vezes. Deus, ele tinha um plano maravilhoso na vida do comandante da Síria, que era restaurar totalmente a sua vida. A obra de Deus, a obra que Deus queria fazer, era completa na vida daquele homem. E por último, vamos deixar Deus agir na nossa vida, queridos. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus e deixar Deus agir, porque o agir de Deus é bom. O agir de Deus é o que nós precisamos nas nossas vidas. Amém? Olha, que bênção, que Deus continue nos abençoando, que Deus continue falando aos nossos corações através desta palavra maravilhosa, cuja transformação veio na vida desse homem tão importante que era comandante do exército da Síria. Amém? E assim Deus quer continuar fazendo a vida de cada um. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Fica na paz, queridos. Amém.